Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 23 de janeiro, terça-feira. O mês já está começando a terminar. A galera tá dando graças a Deus aqui no nosso Balbão da Massa, que mais uma vez aí figurou dentro de um campo negativo, né? Então a gente acabou se descolando aí do cenário exterior, já que lá fora, pela questão da folga, né, da pausa ali que os dirigentes do Fed precisam entrar naquele período de silêncio, né, que é uma semana antes da divulgação da política monetária, as bolsas renovaram ali as suas máximas, né? Então, Dow Jones subindo, S&P subindo, Nasdaq subindo. Isso foi muito positivo lá para fora. Porém, aqui internamente a nossa preocupação se voltou mais para o fiscal e a gente já já vai falar sobre isso, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e investidor desde 2007. Estou aqui para poder passar para vocês o giro de mercado que é o Morning Call, com fatos e dados sem viés, tá? Todos os ativos que eu menciono aqui não tem nenhuma recomendação de compra e nem de venda, são somente estudos que a gente vai fazer para poder te auxiliar para você começar a tomar suas decisões, tá? Mas antes de tomar a decisão de incluir um ativo na carteira, não deixem de olhar os fundamentos, tá bom? Bom, primeiramente aqui vamos falar aqui sobre o que aconteceu nessa madrugada, né? Então, na noite e na madrugada nós tivemos ali Lula, Haddad, Lira e Pacheco, né? Conversando sobre a questão da reoneração, né? Desse fim da desoneração da folha salarial, aonde requer muita atenção por parte do governo, porque a gente está falando ali na casa de quase 10 bi que vão deixar de ser arrecadados e isso vai acabar afetando o orçamento para 2024, certo? Então, no final da noite ali, as lideranças, né, o Lula, Pacheco e o Lira, eles acabaram conversando, né, um pouco mais sobre essa questão do fim da desoneração da folha. Vamos ver o que isso vai trazer para a gente. Então, a Haddad já até mencionou que eles estão conversando forte e não estão ali refratários a dialogar, né, sobre a reoneração, beleza? Nós tivemos o Banco Central do Japão mantendo sua taxa de depósito em menos 0,1%, continua ali com a sua política ultra frouxa, mas nós tivemos ali também Kazuo Ueda, né, que é o presidente do BOJ, ele mencionando que caso o Japão venha atingir a sua meta de inflação com tranquilidade e segurança, ele sim pensa em sair da política ultrafrouxa. Então, com isso, o que acabou acontecendo? O Ien se fortaleceu frente ao dólar. Se fortalecendo frente ao dólar, isso é ruim para as exportadoras no Japão. Então, Japão acabou, a bolsa de Nikkei, né, dali de Tóquio, acabou fechando ali levemente negativo, tá? Bom, e nós tivemos ali, né, o Israel, né, Hamas ali, 21 soldados israelenses morreram, né, em um dos ataques, né, em um dos ataques mais letais, né, que nós tivemos aí da guerra ali entre Israel e o Hamas. Nós tivemos ontem também os Estados Unidos junto com o Reino Unido fazendo mais um ataque ali nas forças de Houthis, né, contra as forças de Houthis. Então isso acaba aumentando ali a questão das tensões no Oriente Médio, né, ali no Mar Vermelho, e isso fez com que o nosso petróleo subisse um pouco mais forte ontem, né, o que acabou até salvando um pouco mais essa queda do Ibovespa, né? Então, a gente olhando ali essa alta do petróleo mediante a um problema que teria na oferta, né, global ali de petróleo, acabou fazendo a commodity subir, levou o Brent para cima dos $80. E isso acabou afetando aqui a nossa querida Petro, que teve aí um dia positivo quando nós tivemos ali as bolsas no cenário negativo, certo? Bom, vamos olhar aqui agora, deixa eu trazer para cá isso aqui e pimba, vamos lá. Bom, olhando as bolsas aqui hoje, né, nós temos Ásia majoritariamente no campo positivo, né? Nós tivemos ali uma informação muito boa ali na China, né, mostrando que a China, o governo vai ter um pacote de estímulos na casa ali de 278 bilhões de reais, né? Então, de reais, ó, de dólares, 278 bilhões de dólares, que seria para compra de ativos no mercado financeiro, tá? Na compra de ativos de mercado acionário. Então, isso acabou animando muito mais os mercados.
né, a galera foi lá e tomou, porque é muita grana que vai entrar ali na compra dos ativos. Não somente na bolsa ali de Xangai, mas também em Hong Kong, na casa ali de 300 bilhões, de 300 bilhões de dólares. Beleza? Nós temos aqui também Europa que abriu majoritariamente no campo positivo, ampliando os seus ganhos, mas agora já está figurando aí no cenário negativo, ou seja, teve uma mudança ali no seu curso, né, porque estavam aguardando ali a pesquisa de confiança do consumidor da zona do euro, certo? Então isso acabou trazendo a Europa um pouco mais para baixo, a galera começa a entrar ali agora numa realização, beleza? Olhando para os futuros norte-americanos, estão tendenciando aí uma abertura mista, Dow Jones num recuo, né? Mas nós temos aí Nasdaq e S&P no cenário positivo. Vini, o que que isso pode acontecer? Isso aqui, ó, ontem nós tivemos no mercado norte-americano uma alta muito impactada pela Apple, né? A Apple que entrou ali na sua pré-venda do óculos, né? O próximo óculos que ele lançou ali, né? Que é o Apple Vision Pro, que é um óculos de realidade ampliada, né? E esse óculos ele acabou sendo vendido ali os analistas estimam ali que foi vendido entre 160 mil unidades a 180 mil unidades. Então, foi bem positivo, o Apple acabou subindo aí 1,22%. Apple pesa bastante na bolsa de Nasdaq e também no S&P, consequentemente, né? Porque tem ali o setor de tecnologia pesa bastante no S&P, certo? Então acabou levando as bolsas para cima. Essa questão das IAs, né, dos chips, isso continua no radar da galera. Então quando a gente vê Dow Jones caindo, né, tendo essa realização, nós temos Nasdaq subindo e S&P levemente positivo, certo? Bom, vamos aguardar o que vai trazer aí para a nossa abertura da bolsa aqui, que está descolada, tá? Petróleo em realização, né? Voltando o Brent ali para a casa dos $79, o WTI na casa ali dos $74. Índice DX também está neutro, né? 0,07% de queda, aos 123 ali, sem problema algum. E nós temos aí os rendimentos dos Treasuries subindo, né? E o preço aqui, a cotação caindo. Ontem nós tínhamos o rendimento dos de 2 anos subindo e o rendimento do de 10 e de 30 anos, né? A ponta longa, já caindo, beleza? O nosso Ibovão da Massa aí agora caindo menos 5,65% no ano, fechando ali, opa, cadê meu Ibovão da Massa? Fechando ali nos 126.600 pontos, beleza? Bom, vamos olhar aqui como é que ficou aqui o Ibovespa, né? Então, nesse recuo que o Ibovão da Massa fez, opa, cadê? Nesse recuo que o Ibovão da Massa fez, está batendo aqui nessa região de suporte, né? Uma região de suporte bem interessante, que o Ibovespa está... Toda hora que eu clico quando volta o broadcast, mas vamos lá. O Ibovão da Massa que está cedendo, né, ali, batendo na sua região ali de suporte, né, que é uma região de suporte interessante, que são os 125 mil pontos, né? Ainda não perdeu essa região, mas caso perca essa região, tem espaço para fazer novas mínimas, tá? Vindo aqui encontrar a média móvel de 20 períodos, que está aqui aos 123 mil pontos, tá? Então ainda tem espaço para recuo. O que fez o recuo do Ibovespa? O plano da neoindustrialização, que foi divulgada ontem, né, pelo governo. Nós falamos ontem sobre essa questão, né? Então, as incertezas sobre o fiscal voltam a pairar. Isso fez com que a curva de juros ganhasse um pouco mais de força. Deixa eu ver se eu boto a curva aqui para vocês. A ponta longa, né? Ela acabou ganhando força. Deixa eu trazer aqui, ó. Nós tivemos um ganho em relação a toda a curva, justamente pelas incertezas fiscais, tá? Incertezas fiscais. Então, isso trouxe a nossa bolsa para baixo, porque você tira apetite ao ativo de risco, até porque, lembra como eu falei, se o juros longo começa a subir, o que acontece com as ações? As ações começam a ficar desvalorizadas, tá? Desvalorizadas, ou seja, o valuation que a gente pega e traz o fluxo de caixa a valor presente,
a valor presente, a gente tem uma taxa de desconto e geralmente essa taxa de desconto é a taxa longa, de 10 anos. Ou seja, se essa taxa é maior, o que acontece? O desconto é maior. E o que faz com o preço atual da ação? Ele encolhe, ele cai, ele desce. Se ele desce, ela está cara, porque se a ação está aqui aos 50 e agora com a nova taxa que eu estou usando para desconto, ela vem para 40, obviamente eu preciso vender. Então a galera começa a vender. E ontem eu falei sobre os fundos, né, os grandes fundos aqui no Brasil, né, os fundos de ações. Eles têm cota diária. Então, se eles errarem o timing, o que acontece? Eles têm saque. Se tem saque, precisam vender ações para poder pagar os seus cotistas. Então, muita atenção com a questão fiscal, né? Eu já havia mencionado os direcionadores de mercado para esse ano. O nosso problema fiscal, afrouxamento monetário nos Estados Unidos e na Europa e crescimento econômico na China novamente, tá? Então, muita atenção nesses 4 direcionadores aí de mercado. Show? Bom, olhando a doleta, o dólar que eu falei ontem para vocês vem falando constantemente. O dólar está batendo ali naqueles 4,96 e está resistindo passar desses 4,96. Tinha uma resistência muito grande. E ainda falei, se ganhar essa resistência, vai rolar stop. Né? Então vamos botar a doleta aqui nos 30 minutos para a galera ver no intraday o que aconteceu. Certo? Então, a galera que opera dólar, por isso que eu falo para vocês, tem que olhar os fundamentos, tem que olhar o cenário como um todo. Não adianta só operar o dólar pelo gráfico e achar que tá, ganhou isso aqui, eu vou fazer. Beleza. O que acontece? Com a questão da pressão dos juros futuro aqui no Brasil, isso acabou pressionando o dólar também. Por quê? As commodities estão fracas no mundo. Beleza? Commodity está fraca, ainda mais as metálicas. A gente já viu ali no Ibovão da Massa cedendo, né? E nós temos o que também? Isso faz com que o real perca força. Quando ele perde força frente ao dólar. Quando a gente tem uma incerteza fiscal, isso aumenta o risco país, certo? O risco futuro. Se está aumentando o risco futuro, a galera pede um prêmio maior sobre esse risco, beleza? E a questão do fiscal, isso pode afetar diretamente a taxa de juros. Se vai afetar a taxa de juros, juros subiu, isso acaba fazendo com que a nossa moeda se desvalorize perante o dólar. E o que aconteceu ontem? Ontem aqui nós tivemos uma primeira tentativa de ganho aqui, né, nos centros dos 96, fez aqui a recuada, né, dos 4,96 e depois ganhou aonde teve muito stop, né? Olha só que o volume que ganhou novamente aqui foi simplesmente em 30 minutos uma variação de 19 pontos. É coisa para raio e se manteve ali beirando, travetando os R$5, certo? Que foi mencionado também ontem para vocês. Show? Então, muita atenção você que opera dólar. Olha o cenário como um todo. Então, tá vindo encontrar a média móvel de 200 períodos aqui, que está nos 5,04, né? Provavelmente, né, pode ter uma realizaçãozinha hoje, mas se continuar com essa preocupação fiscal e os DIs continuarem fortes, a gente pode dar sim continuidade para uma bolsa brasileira para baixo e um dólar um pouco mais para cima. Show? Bom, vamos olhar aqui agora algumas empresas, né? Vou botar aqui BRF. Deixa eu ver outra que eu selecionei aqui. Foi a Azul. Azul 4. E pronto. Vamos falar só dessas aqui. Use Minas. Acho que cabe. Use em 5. Use em 5. Beleza? Vini, e sobre essa questão que teve da industrialização, esse dinheiro do BNDES que vai fazer todos esses investimentos? Por que tem a preocupação? A preocupação é que no outro governo Lula, né? No último governo Lula que nós tivemos, de fato nós tivemos aquelas super campeãs nacionais, né? Então nós tivemos um investimento muito grande na JBS, tivemos um investimento muito grande na Petrobras, na própria Vale,
na Oi, né? A Oi era super tele ali, então tiveram as super campeãs do governo. Então, esse dinheiro foi muito injetado em algumas empresas, né? Uma empresa de cada setor, para que essa empresa ganhasse o selo de super campeã nacional. Beleza? Basicamente isso. Só que tivemos diversos escândalos em relação a isso. E essa é a preocupação que vai na cabeça do investidor, certo? Então, cachorro que foi picado de cobra tem medo até de linguiça, né? Como a galera fala. Então, essa é uma das preocupações. Mas vamos falar agora aqui das ações, né? Porque esse fiscal vai continuar assolando, né? Batendo na cabeça do investidor. Então, muita atenção, porque a gente pode estar entrando aí numa rota até a bolsa parar de cair, né? De corrigir. A gente ainda pode sofrer algumas questões aí, tá? Vamos aguardar o que vai trazer as informações em relação ao fiscal, tá? A relação ao fiscal, beleza? Bom, nós tivemos BRF aí subindo, né, 4,92% no dia de ontem, mas ontem nós tivemos a bolsa praticamente, né, nosso Bovão da Massa praticamente no vermelho, né, Vale caindo, Itaúsão, mercado financeiro, setor financeiro caindo devido à subida, né, pressão dos juros, consumo cíclico, utilidade pública, né, isso acaba tudo sofrendo um pouco mais. Petrobras acabou ganhando frente ao aumento do petróleo, né? Mas os seus pares, a Junior Orioles, elas acabaram cedendo, beleza? Bom, vamos olhar aqui, BRF subindo, ela subiu muito impactada por um setor, né? Por uma questão. O que acontece? A JBS, a maior parte da cultura dela é frango, e o preço do milho está caindo. Com essa queda do preço do milho, isso acaba diminuindo o custo da criação. Então, isso acaba elevando ali a expectativa de uma margem maior nas próximas vendas de JBS, de BRF, desculpa. Certo? Então, acabou subindo, né? Então, encontrando aqui, fechando basicamente na média móvel de 10 períodos. Pode estar, sim, fazendo uma reversão aqui nessa tendência, porque acabou de fazer um topo aqui, fez um fundo e depois aqui está fazendo um topo abaixo do topo anterior. Se continuar uma alta e voltar a ganhar aqui os 15,90, pode vir aqui figurar e bater nessa média móvel de 200 períodos, que se torna uma grande resistência, tá? Agora, se hoje tiver uma correção e perder os 12,70, aí sim a gente pode ver a BRF voltando a cair aqui e encontrar o suporte aqui nos 10,44. Deixar aqui para vocês esses 10,44, 10,50 aqui, pronto. Certo? Então, tá no meio do caminho. Hoje precisa ganhar um pouco mais de força. Ganhar essa região aqui, ó, que ela se encontra hoje aqui. Os 13,60, 13,70 ali. Ganhando essa região, pode fazer novas máximas, né? Novas altas. Agora, caso contrário, pode vir a fazer essa correção. Continuar a correção ali, né? A gente está nessa LTA aqui. Beleza? Que já começou a mudar a sua tendência de queda, né? Mas para mudar essa tendência precisa ganhar de fato essa região aqui, dos R$20. Aí sim a gente pode ver aí BRF em outro patamar. Tem que ganhar essa região aqui. Ganhando essa região aí pode sim mudar. Mas nesse momento ainda continua nessa tendência primária de queda. Show? Azul. Azul ontem que acabou subindo 1,04%, né? Então aqui no semanal ainda continua no negativo, tendenciando ainda uma correção, média móvel de 10 períodos inclinada para baixo, querendo cruzar de 20 para baixo, né? Mas porque o que fez a Azul ganhar um pouco mais de força ontem? Porque teve uma notícia que o Lula, né, o governo vai conversar com as aéreas para tentar fortalecer o setor aéreo, né? Então, a Gol acabou não ganhando essa notoriedade tanta porque tem a questão da recuperação judicial lá fora, né? Então, como a galera precisa se posicionar ou quer se posicionar no setor, acabou tomando ali. A Azul foi a queridinha para ser tomada ontem dentro do setor de aviação, beleza? Mas olhando aqui a Azul, nós temos essa linha aqui de suporte, que são os 10,90, né? Provavelmente, né, a tendência de Azul é continuar essa queda aqui, vir buscar os 10,90, até porque
nós temos aqui uma tendência clara de queda, tá? É um setor com muito endividamento, muito endividamento. Então, ela subiu ontem 1% no diário pelo boato que pode vir a acontecer. Mas olhem bem aqui, ó, como é que foi o comportamento da ação. Ela fechou no dia anterior, no dia 19, tá? Ela fechou aqui aos 13h11 e ontem a abertura foi nos 13h42, tá? 13h42, ou seja, abriu com gap. Chegou a subir, fazer uma máxima aqui quase nos R$14 ali, 13,92, e fechou na mínima praticamente, tá? Fechou ali nos 13,25 e a mínima foi 13,15, tá? Ou seja, subiu, mas foi só basicamente queda, beleza? Abriu ali na abertura, começou a ganhar força, mas depois veio recuando, porque a gente sabe que é um setor bem endividado. E a preocupação fiscal faz com que esses setores que dependem muito da taxa de juros, eles sofram um pouco mais. Ainda mais com dólar forte, tá? Dólar voltando para cima dos R$5, isso vai ser muito ruim para quem tem despesa dolarizada, beleza? Bom, vamos olhar a Uzi Minas aqui, que apesar de nós termos ontem o minério de ferro subindo um pouco mais, o setor de materiais básicos caindo, nós tivemos ali a Uzi Minas que acabou vindo descolando do setor, né? Então, subindo ali 1,18%, foi bem positivo. O movimento foi ali decorrente da perspectiva que haja um aumento na tarifa de importação, né, dos produtos siderúrgicos no Brasil. Então, isso acabou afetando bem positivamente ali a Uzi Minas, fechando aí com 1,18%, beleza? Uzi Minas que fez essa alta aqui, fez um recuo, testou a antiga resistência como suporte, né? E agora, se continuar figurando nessas altas, pode vir a ganhar essa região aqui, ó, dos 9,30 e 9,90, né? Na verdade, tem que ganhar os R$10. Ganhando essa região aqui, ó, que eu já tracei esse retângulo aqui, ganhando essa região, pode vir ganhar esses R$11 aqui com facilidade e voltar lá para os 14,70, tá? Mas precisa ganhar essa região. Enquanto não ganhar essa região, a gente vai sofrer um pouquinho ali com Uzi Minas, beleza? Vamos olhar aqui o calendário econômico para hoje, né? Nós já tivemos ali a decisão da política monetária do BOJ, né? Do Banco Central japonês. Hoje nós temos variação de estoque de petróleo bruto, API, que não faz preço no mercado de petróleo, e temos a balança comercial do Japão, tá? Que vai sair mais tarde. Ou seja, agenda muito vazia. Com uma agenda vazia, o que a gente tem? Não tem motivadores, de fato, para fazer as bolsas subirem. Então, o que a gente vai ficar muito focado nas notícias de cada setor e no fiscal. Fiquem atentos aí em Brasília, tá? Então, caso venha a ter ali alguma notícia em Brasília, aí sim a gente pode ter uma movimentação. Por quê? A galera vai olhar para o fiscal, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!